sejam bem-vindos mais uma vez a essa série de vídeos, ou se você estiver ouvindo, a essa série de podcasts sobre marketing digital para leigos que a gente denominou como Dissecando Marketing Digital. Eu sou a Rafa Ferraz e ao meu lado o cara que entende do assunto, André Sintra. Olá, Rafa, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom também. Bora para mais um vídeo? Vambora! Mais um podcast? Com certeza. Só para você que não tá habituado ainda, caso seja o primeiro vídeo ou podcast que você esteja vendo ou ouvindo, a gente já falou sobre marketing digital de uma maneira genérica, geral. A gente já falou sobre técnicas, inbound marketing, SEO, links patrocinados, web analytics, não sei se eu esqueci. Mas hoje a gente vai falar sobre vendas, porque depois que a gente cria todo um marketing para atrair um lead, nome que a gente fala muito aqui, que é um contato. Pegamos esse cara. E agora, como vender para esse cara e assinar o contrato? O marketing fez o papel dele, que é gerar o lead e, de preferência, qualificado. Agora entra um outro time no jogo que vai concluir, né? Vai tentar vender. E aí eu te pergunto, o marketing digital também pode ajudar com técnicas a fazer essa venda? Porque eu achava que marketing digital era uma estratégia da gente chegar até o cliente. Depois se vira aí. Então, o marketing digital e vendas agora, eles estão muito conectados, né? Porque o marketing, quando ele faz o processo da geração do lead, a nutrição, o relacionamento com esse possível cliente, ele rastreia todo esse caminho. E ele pode ajudar a vendas com esses dados. E a outra coisa é engajando esse lead também, né? Porque como é que você está criando relacionamento através de plataformas, e-mail, WhatsApp e comunicação e conteúdo, ele chega muito mais preparado para o vendedor. Então são duas disciplinas e áreas que, assim, totalmente interligadas. Antes não era tanto, né? Você tinha um anúncio no jornal, na revista, e você não tinha as métricas para saber, a não ser que você perguntasse no seu processo comercial, você me encontrou por onde? Te vi um anúncio na revista, aí você vai lá dar um check numa planilha. Hoje em dia você não precisa disso, isso tudo está mapeado através do marketing digital. A internet, aliás, o marketing digital existe por conta da internet. A gente já falou muito em outros vídeos o como a gente consegue medir muito rapidamente tudo que está acontecendo. E, inclusive, eu acho provavelmente as técnicas de venda ficaram tão mais apuradas ou mais inteligentes por conta disso também, né? Com certeza. Antes não tinha muita técnica. O número de informações e dados que você tem gerados pelo marketing digital e a própria vendas também evoluiu em plataforma e sistema para te ajudar nisso, né? Antigamente o vendedor era caderninho, um pouquinho mais para trás, planilha. Agora você tem softwares que estão interligados com plataformas que a gente usa no marketing digital e que passam dados e registram as ações do vendedor em relação ao lead. Ligou, não ligou, quanto tempo ficou na ligação. Nossa. Tem ferramentas que medem se a ligação foi quente ou foi ruim. E como é que ele mede? Por palavras que o cliente mencionou no meio do contexto da conversa. Falou em contrato, em comprar, em fechamento. Ver se o cliente falou mais do que o vendedor. Então ele qualifica através disso. Me dá um pouco de pânico de tudo isso, porque assim, nos dias de hoje, é tanta informação que a gente tem, e assim, parece meio desesperador, porque assim, saber tudo isso, assim, desde o início, desde como você tentar encontrar um cliente, transformar numa possível venda, tem tanta técnica, não é tão intuitivo assim. Aliás, é um pouco de intuição, mas tem muita técnica que a gente pode aprender e dá um desespero de ter que estudar tudo isso, porque isso serve para grandes empresas, mas também serve para você, microempreendedor, ou eu, Rafaela, que sou locutora, apresentadora, eu sou uma marca, eu sou uma empresa, serve para mim também, para saber como chegar em novos clientes, como tentar reverter. Hoje você tem que saber tudo, não só fazer o que você sabe fazer. Sim. Se você é uma empresa de uma pessoa só ou uma empresa pequena, você tem que ser mais genérico em relação a esses assuntos, né? Porque por mais que você tenha uma agência, às vezes o papel da agência é gerar a demanda. E depois que a demanda é gerada, tem mais metade do caminho, praticamente. Então, já que você tocou nesse assunto, a gente está falando aí de metade do caminho, a gente já falou muito em outros vídeos, vale a pena você ver o vídeo de inbound, por exemplo, a gente já falou de jornada do consumidor, de funil de vendas, e aí a gente não vai se apegar nisso agora,
Então, porque você pode ir lá ouvir. É só ver os episódios anteriores. Claro, a gente não vai fazer isso agora. Mas, só pra gente recapitular, inbound e outbound de maneira muito resumida, porque depois disso a gente parte do mesmo lugar para vendas. Isso, vai cair no mesmo lugar. O inbound, basicamente, é a gente, como empresa, marca, enfim, tentar conquistar clientes que nem sabem direito que ele tem o problema, ou se ele tem, ele nem sabe como resolver. A gente vai tentar criar um novo lead. O inbound, ele parte do princípio que você conversa com todo o potencial cliente, aquele que tem um sintoma, um problema, mas ele ainda não identificou a solução no seu produto. Então você começa a conversar com ele lá atrás. Lá atrás. Porque normalmente as empresas anunciam para quem está procurando pelo produto. Mas o inbound, ele parte desse princípio. E então o outbound é isso. Não, o inbound. O inbound. Agora, o outbound é justamente essa sua última frase. O outbound é o inverso. É o inverso. Nós vamos atrás do lead. De um lead que você sabe que é consumidor de, sei lá, de artigos esportivos. Isso. Ou de telefonia. A gente normalmente, para fazer o outbound, a gente traça o que a gente chama de CP, o perfil do cliente ideal. Então eu sei, analisando as métricas da minha empresa, pegando os meus clientes, traçando um perfil comum, qual é o padrão mais ou menos desse cliente. Aí eu falo, então normalmente são empresas médias que têm uma área de marketing com 2 pessoas até, 40 funcionários, por exemplo. E a maioria dos clientes são da área da saúde. Então, aonde eu encontro esse perfil de empresa e essa pessoa do marketing que eu vou atrás? Então, você vai lá fazer prospecção para esse cara que nem te procurou. Exatamente. Por que eu vou fazer isso? Porque ele tem mais probabilidade de me comprar. Tá. É mais rápido o retorno? O retorno é mais rápido, mas o esforço é maior. Vamos dizer assim, ele é mais intenso. Entendi. E ele tem muita dependência de um esforço humano, apesar que tem muita ferramenta que ajuda automatizado também. Mas só o automatizado para esse processo ele não resolve. Tá. Porque você tem que ir com uma conversa, você tem que investigar quem você vai conversar, né? Não dá para mandar algo muito genérico. Entendi. Então, mas tem muita empresa que faz isso. Ela tem uma conversa mais genérica, aí o que acontece? Tem que mandar um volume muito maior para ter uma taxa menor. Entendi. Mas o ideal... E a gente pode ser mais assertivo em pesquisa. Exatamente. E você quando chega nesse perfil, pelo teu histórico, quando você traça o ICP, você entende qual é o problema comum que essas pessoas enfrentam que você já resolveu. Entendi. Então você chega nelas falando dessa dor, desse problema. Porque você, com os clientes que você já tem, você já sabe como você pode chegar em novos clientes. Exatamente. Porque eles te procuram para resolver esse tipo de problema. Então é uma maneira também que você chama a atenção dele por esse discurso. Mas, não importando se a gente veio de um processo mais longo, de um funil mais longo de inbound ou mais curto de outbound, a gente, quando tem o lead, o contato aqui, e a gente precisa vender, o processo daqui para o funil, para vendas, é o mesmo. Isso, vai passar na estrutura moderna do Inside Sales, vai passar por um pré-vendedor. Então, calma. Você falou agora uma palavra nova que a gente não tinha falado aqui. Inside Sales. Ok. O que é isso? O Inside Sales é uma metodologia de vendas internas, né? Aí você vai falar, poxa, mas telemarketing faz isso. Opa, boa comparação pra gente fazer. Mas não é telemarketing, né? Porque o telemarketing, o que o telemarketing faz? Primeiro, ele vende para qualquer um. O que eles fazem é ligar à torta e à direita. 8 horas da manhã. E ele quer empurrar o produto goela abaixo de qualquer jeito, porque ele tem uma meta lá enorme de fechamento. Tá. O Inside Sales, ele usa os mesmos processos, né? O telemarketing, ele tá num local, ele não tá visitando você, ele tá numa estrutura e telefonando ou mandando e-mail. O Inside Sales faz a mesma coisa. Mas a diferença é que o Inside Sales, ele vai vender para quem ele entende que vai usufruir do produto e que vai se dar bem com isso e que você tem potencial de ajudar. O papel do Inside Sales também é esse, no formato de venda consultiva, é entender o problema que esse lead, esse prospect tem, para entender se o que eu vou oferecer vai ajudar ele realmente ou não. Mas a minha dúvida, até a gente falando um pouco de telemarketing, vamos supor que eu tenha entrado num site de telefonia, não vou falar uma marca aqui, porque eu tô interessada num plano que eles têm. E aí eu já fiz esse movimento.
eles fica registrado para eles que eu entrei e que eu estava eles te interessada. ligam. E aí eles me ligam. Você falando não 10 vezes, ele continua Isso ligando. também é inside sales ou não? Porque Não. assim, você foi atrás de mim sabendo que eu também já dei uma procurada. É que o inside sales, o que muda é o formato que você aborda, que você conduz a venda. Tá, então a diferença é uma venda, uma abordagem mais inteligente, menos Isso. invasiva, sem saber se o cara tá querendo exatamente. aquilo. Consultiva, com uma preocupação se vai fazer sentido eu te vender ou não. Tá. O telemarketing... Posso te receber mal de qualquer maneira, né? Eu posso ser uma possível cliente de fato. Sim. De fato, o seu produto ou serviço pode me interessar. Uhum. Porém, na hora que você me liga sem eu esperar, ou que você me manda um e-mail, eu posso falar, ai, gente, mas nem tô pensando nisso agora. É que aí eu acho que tem 3 maneiras. Uma é você, através do inbound ou de uma campanha de marketing digital, você pediu o meu contato. Tá. Aí, nesse caso... Você sabe que eu quero. E você me pediu um contato. Você quer conversar. Nesse caso, a chance de você me receber mal é muito pequena. É verdade. A outra é você estar no meu processo de inbound e a plataforma de inbound qualificou você e falou, a Rafa pode ser um potencial cliente. Ok. Nesse caso, você não está esperando uma ligação. Mas o Inside Sales, ele não vai ligar falando me contrate. Ele vai te ligar falando, olha, eu tô vendo que você está consumindo, você tem alguma dúvida, posso te ajudar. Porque provavelmente eu já entrei Talvez... lá no site, no Isso. blog da empresa. Não, e aí o que acontece nesse processo? Quando você está nesse processo de consumir e a ferramenta qualificar, é porque você tem um consumo já interessante dentro dos nossos canais, como agência, por exemplo. Tá. Então, quando eu te ligo, eu não sou um estranho. Apesar de você não estar disposta a conversar comigo, talvez você não me trate tão mal. Talvez você fale, não tem interesse agora. Agora, o outbound, ele é diferente, porque você não criou relacionamento comigo em momento nenhum, e eu te encontrei como um perfil ideal, e eu tô indo atrás de você. Aí eu posso ser um pouco mais reticente. Aí a possibilidade de você ser mais reticente é muito maior. Entendi. Então, a gente vai chegar no momento de vendas, que na verdade ele pode ser mais favorável para o vendedor ou não. Exatamente. E a partir daí ele vai usar técnicas. Isso. Agora, a pergunta é a seguinte. A gente já conversando assim nos bastidores, hoje em dia a gente não tem só um vendedor, a gente tem uma equipe de pré-vendas, é isso? Isso, exatamente. Então explica pra gente isso. Tem um cara que chama Aaron Ross, que ele trabalhou na Salesforce, e ele fez vários experimentos. E um dos experimentos que ele fez foi justamente isso. Ele separou uma parte da equipe para fazer essa primeira checagem do lead, que a gente chama de qualificação. Então, e ele percebeu que o retorno em vendas era muito maior. Porque, primeiro, o vendedor bom, ele custa caro, ele é um cara muito técnico, ele entende o que ele está vendendo. Entendi. E ele tem que estar focado nesta parte. E a parte de qualificação, ele é mais, vamos dizer assim, você precisa ter técnica, mas ele é mais operacional. Você tem um custo menor para botar uma pessoa para fazer isso, que é diferente de você trazer um vendedor mais experiente. Ou técnico, né? Exatamente. Dependendo da venda, se é uma venda extremamente... Eu vendo escavadeira. O cara que vai vender, ele precisa ter um entendimento do produto e não é qualquer... Sim, mas esse cara de pré-venda tem que ser um cara que estude muito bem todas essas técnicas e que aí a gente vai falar de um monte de coisa, de rapport, gatilho mental. Tem que ser um cara que entenda para poder chegar no possível contato e jogar ele para venda, né? Pro cara de venda. O pré-vendedor, o que acontece? Vamos supor, alguém converteu lá no meu site, na post, e ele tem interesse em contratar uma agência. Qual que é o papel do pré-vendedor? A primeira coisa que ele faz é olhar todos os dados cadastrados. Ele vai olhar e falar, bom, o que essa pessoa preencheu? Ele está dentro do nosso perfil ideal? Ele é uma empresa até, 50 funcionários? Tem alguém de marketing? Foi a pessoa de marketing que converteu? Entendi. É ela que está pedindo? Vamos ver essa pessoa no LinkedIn. Como é que é o perfil? Ela tem experiência? Vamos olhar o site da empresa. É um detetive. Exatamente. Vamos olhar, ela tem algum histórico de marketing digital? Porque às vezes pra gente, no meu exemplo, se ela não tem nada, nunca fez nada e não entende nada do que a gente vai fazer, talvez não faça sentido avançar, entendeu? A própria RD, né, que a gente trabalha, que é a Resultados Digitais, ela tem um corte lá. Se você não tiver um X volumes de acessos,
um site com um mínimo lá, ele talvez não te atenda. Falar, Entendi. não, esse cara pode me contratar, mas vai cancelar, não vai dar certo. Pelo meu histórico, isso não funciona. Então o cara da pré-venda, ele faz uma análise se vale a pena levar adiante esse Passar pro contato vendedor. ou não. Passar pro vendedor, que é o alto custo. Que Tá. é o cara que tem mais técnica, que entende que custa caro. E ele tem que estar focado. É o pré-vendedor também que vai atrás daquele, quando a gente falou do outbound, daquele cara que não tá Isso. procurando nada. É o pré-vendedor também. É o pré-vendedor que faz esse que faz essa pesquisa, que vai atrás do cara. Isso. É ele que toma um não na cara. Ele é que pré-aquece pro vendedor. E o trabalho dele não acaba só nessa pesquisa. Essa pesquisa é para ele se preparar para ligar para essa pessoa. E aí, na ligação, ele qualifica para valer. Tá. E você acha que cabe aqui a gente, nesse vídeo, nesse podcast, a gente falar um pouquinho das técnicas? Eu já ouvi falar de spin seller? Spin selling. Rapport, gatilho mental. É nesse momento de pré-venda ou na venda também a gente usa Você essas usa técnicas? nas duas pontas, na pré-venda e Na venda. na venda. Vamos falar então um pouquinho dessas técnicas? O que é Vamos. spin seller? O spin selling é uma metodologia... Spin selling. Selling. Então tá. Isso. É uma forma estruturada de você fazer perguntas para esse potencial cliente que você faz ele mesmo ter a conclusão de que ele precisa da sua solução. Em vez de eu responder para você como você resolve o seu problema, eu faço perguntas que faz você raciocinar e você entender por você mesma que você precisa, não do meu produto talvez, mas de algo semelhante, entendeu? Ou seja, fiz um link aqui, é como o psicólogo faz. Ele não me dá a resposta, ele faz pergunta pra mim, pra eu refletir sobre aquilo e chegar a uma conclusão. Exatamente. Só que o spin selling ele faz de forma estruturada. Você tem perguntas, o spin é o resumo de perguntas de situação, S de spin, P de problema, I de implicação e N de necessidade. Então eu tenho formatos de perguntas nesses padrões que, conforme eu for perguntando, eu vou fazendo você raciocinar e tirar uma própria conclusão. Quer dar um exemplo aqui? Então vamos lá, perguntas de situação. Então, Eu sou o lead, você é o pré-venda. A situação, eu quero entender em que momento você está agora. Uhum. Então eu vou perguntar coisas para você como se você já investe, quanto você investe. No seu caso, que você quer vender sua agência de marketing digital, que é a Post Digital. Isso. Então eu vou perguntar para entender qual é a sua situação atual, qual é o seu momento. Eu quero saber quanto você investe, quanto você tem de retorno. Por quê? Porque eu já posso identificar algum problema aí. Se você investe e tem um retorno baixo, as minhas próximas perguntas são relacionadas a isso. Tá. Então, no problema, eu vou te perguntar, você não acha que o número de leads que você gera com o seu investimento de mídia é muito baixo? Uhum. Então, eu tô querendo botar um problema, entendeu? Eu sei que você, por exemplo, você põe R$500 de mídia e gera 5 leads, é muito caro o lead, a campanha tá ruim. Entendi. Então, às vezes você fala, minha expectativa era maior, por isso que eu tô te procurando. Entendi. Então, aí eu entro numa pergunta de situação, problema, implicação. Então, a implicação ela pode ser positiva ou negativa, né? Então, assim, por exemplo, uma implicação negativa. Você botando esses R$500 e gerando esses 5 leads por mês. Teu chefe está satisfeito com isso? Se você não melhorar esse resultado, o que acontece com você? Você perde seu emprego? Nossa, aí pegou pesado. Eu tô dando um exemplo aqui não, bem... mas entendi, Mas eu começo Você vai na dor do cliente? eu vou na implicação. O que isso implica se você não resolver esse problema? Tá, entendi. Entendeu? E tem a necessidade. Exatamente. A necessidade já é no ponto dessa urgência, né? De como você... Se você não resolver esse problema, como é que fica? Uhum. Eu sempre confundo um pouco implicação... Ação com a necessidade. Elas são um pouco... Sutis a diferença. São sutis, Esse é um conceito que, por mais que você estude, ele ainda gera uma certa dúvida. Mas o que eu acho que é interessante quando você faz um processo de spin que você quer usar? Você estrutura algo antes. É óbvio que não é um roteiro... Você já liga pro cara preparado para essas perguntas. Exatamente. Você tem um roteiro que ele é maleável, Óbvio. mas você tem algumas questões que você consegue já identificar e seguir uma linha. Tá. Então, é interessante você ter uma estrutura
é nesse sentido. Agora, eu vou fazer um comparativo com, por exemplo, um vendedor de loja, eu entro e sempre ouvi dizer assim, você quer ele fala assim, se você precisar, eu tô por aqui, beleza. Quando ele te faz uma pergunta, você tá procurando alguma coisa, você precisa de ajuda? Se eu estiver num mau dia, eu vou falar assim, não. Porque eu também não quero como de repente ter a ajuda do vendedor, mas também ele não pode ser muito chato. Às vezes eu preciso de um tempo para estar ali também sozinha, porque eu só quero olhar. Eu tô comparando com uma coisa numa loja física, mas isso também, como a abordagem desse cara? Eu acho que passa pelo que a gente falou, uma coisa chamada rapport. Sim, o rapport, tudo a ver. Eu já ouvi falar essa palavra, acho que muita gente o deve ter rapport ouvido é uma falar. palavra francesa. Agora traduzir ela não sei te dizer. Não precisamos. Mas o objetivo do rapport é você criar essa empatia de cara. Então, assim, um exemplo bem banal. Às vezes você está num lugar, conhece uma pessoa que é amigo de um amigo seu. Já cria uma empatia, certo? Isso é o puro rapport. Então, agora, como fazer isso sem parecer que você está fazendo isso propositalmente e está sendo até invasivo? Ai, meu Deus, o cara tá querendo... O cara não me conhece. Então outro dia me ligaram alguma plataforma que eu me cadastrei e eu já percebi que ela tava querendo gerar rapport. Que ela falou pra mim assim, era uma segunda-feira, hoje tá um dia bacana, né? Tá animado pra semana, então você já percebe, entendeu? Não, gente, desculpa, eu dou risada. Eu fico pau da vida com isso que eu falo, o cara tá querendo... Oi, querido, tudo bem, a gente não se conhece, fala logo o que você quer. Então, mas você vê que ela quer quebrar o gelo. Não, talvez meu exemplo não seja o melhor do mundo, mas você percebe que tem alguma coisa ali que ela quer descontrair, quer conectar. Uma coisa que fazem muito e que funciona é chamar pelo nome. Então, você pega a atenção da pessoa, né? Às vezes eu tô na rua e vejo, André, não é nem comigo. Aí você olha. Então, mas o rapport, a ideia é você quebrar esse primeiro gelo. E saber como falar com a pessoa, com empatia, trazendo ela para perto de você, sem ser invasivo demais. Isso, aí tem técnicas do espelhamento, você espelha o tom de voz, a pessoa tá muito alegre, aí não dá pra você atender desanimado, você concorda? Então você tem que igualar. Ou a pessoa você percebe até que tá meio sem tempo, ou não tá querendo falar muito, ou sei lá o que que tem, e você é super... fulano, tô te ligando, porque eu sei que pode ser... Você tá muito destoado. Muito destoado, você tem que tentar equilibrar. Então, se a pessoa tá mais calma, você tá mais calmo. Tem uma coisa que eu acho que eu ouvi você falando num vídeo que você já fez, falando sobre... Você avisa, você pergunta, você tem 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos para falar comigo? Isso é importante? É importante. Porque imagina o seguinte, você atende o telefone, você não estava esperando aquela ligação. E hoje em dia o telefone virou um negócio invasivo, né? A pessoa liga e fala, por que não mandou uma mensagem? Por que não mandou um áudio? O telefone, ele mudou um pouco o contexto. Eu, por exemplo, não gosto mais muito do telefone. Aliás, porque ele interrompe, né? Engraçado até você falar isso. Dessas técnicas todas que o cara do pré-venda vai fazer, ou indo atrás de um cliente, ou um cliente que você sabe que ele já tem interesse, você vai o quê? Você vai ligar? Você vai mandar WhatsApp? Você vai mandar e-mail? Você vai fazer o que a gente chama de cadência mista. É uma forma que você estrutura essa prospecção por vários canais. Você usa todos os canais? Usa. Porque às vezes o e-mail não é tão usado, mas tá lá um e-mail, ele vê teu nome. Aí se você ligar, talvez ele associe, fala, tá, entendeu? Mas é bom você usar mais de um canal. E tem um estudo de quantas vezes você tem que insistir, quanto tempo depois de um contato que a pessoa realmente responde? Tem uma... na média são 7 tentativas. De forma mista, seja e-mail, ligação, WhatsApp. O e-mail é o que menos... Se você usar só o e-mail, a chance de você ter o teu retorno vai lá para baixo. Hoje é uma ferramenta que todo mundo usa e responde mais rápido, é o WhatsApp. Mas para um cara que eu nunca tive nenhum contato... Pro outbound, eu, André, não sugiro isso, não ofereço isso para os clientes. Tem cliente que quer fazer, eu acho invasivo demais. Mas se você me pede um contato, eu querer marcar essa conversa com você pelo WhatsApp, eu não vejo problema nenhum. Mas eu já falei com você de maneira anterior, via preenchendo formulário, via e-mail, ou via até um telefonema. Eu quero conversar com o vendedor, com o consultor. Eu vou te dizer que eu acho até mais invasivo o WhatsApp do que a ligação. Eu não sei. Depende da situação, né? A ligação eu não acho ela invasiva, mas eu acho ela
invasiva no sentido dela te cortar, né? Aquela ligação tá naquela fazendo. hora, ele toca o telefone naquela hora. É. O WhatsApp, ele pode mandar mensagem e eu olhar lá e falar, não vou responder agora, eu respondo na hora que eu quero. Eu acho que essa é uma diferença grande, né? E essa cadência, ela está tanto no pré-venda, obviamente, quanto já na venda? Não, é que o papel da pré-venda é qualificar, ele já faz um estudo preliminar, aí ele vai ligar, vai conversar com o lead, vai fazer perguntas de forma estruturada para identificar se ele tem a dor que o teu problema resolve, entender se o momento que ele tá faz sentido o investimento. Sim, mas ele pode não conseguir no primeiro contato ou por telefone. Aí a cadência entra nisso. Aí entra nisso. Aí ele vai cadência é tentar a exatamente segunda esse vez por processo. e-mail, a terceira vez pelo WhatsApp, sei lá. Isso, ele vai seguindo até conseguir falar. Tá. Aí ele conseguiu falar, conseguiu gerar rapport, conseguiu aplicar o spin. Aí qual que é o papel dele? Qualificou, ele vai agendar para o vendedor. Entendi. Aí o vendedor é que vai entrar com abordagem de vendas para valer. Mas aí o cara já tá na boca do gol, né? Não, e artilheiro. outra, O tudo- vendedor já é o artilheiro, né? Você já fez toda eu não sei, não entendo de futebol, mas você já fez toda a jogada cara do prontinha, gol, né? pôs na cara do gol pro cara ir, né? Você levantou a bola pro cara fazer o gol. Exatamente. Você dá uma pré-aquecida, já tenta gerar valor no que você vai oferecer depois, mas nesse momento você não tá falando em preço. Entendi. Você tá querendo entender eu quero entender qual que é o teu problema, o que você tá buscando. No meu caso, a gente tenta investigar isso. O que você tá buscando? Em quanto tempo? Você concorda? Você vai falar, eu quero dobrar minha venda no mês que vem. Eu não faço milagre. Então eu falo, olha, eu não consigo te ajudar. Entendi. Eu já não passaria pro vendedor. Mas o papel dele é esse. Ele já ajusta e marca para o vendedor entrar e aí aprofundar mesmo como é que vai dar a solução. O Inside Sales também tem isso, de você... Isso tudo é Inside Sales. Sim. A gente tá falando de... O telemarketing não faz Venda. isso, certo? Ele Certo, te liga e fala assim, eu tenho internet aqui mais barata que a sua. Mas eu já tenho, eu não posso... Não, mas veja bem, e fica ligando. Não, mas quantos canais você tem? Ele não quer saber se você precisa. Entendi. Ele quer te vender. Entendi. O Inside Sales já é diferente. Ele fala, você tá feliz? Atende, você tem a internet no quarto, a velocidade é boa, não cai. Você depende da internet para trabalhar de casa. Ele já vai tentar... ele vai ele quer gerar retorno seu pra saber se realmente ele pode te vender alguma coisa. É que eu dei um exemplo meio bobo, Não, mas sim, mas faz sentido. Ele quer entender assim, se o que a empresa tem a oferecer, se ela resolve aquele problema e se você vai usufruir disso. Senão não adianta passar adiante para o vendedor. Exatamente, porque o que acontece quando você faz uma... É que o comparativo nosso do telemarketing com telefonia, essas coisas, eles estão nem aí, porque você assina um contrato de X tempo e aí você tá feliz ou não, eles não querem saber. E as pessoas do telemarketing não são qualificadas no Exatamente. sentido de serem treinadas para fazer isso. Ela não entende do que ela tá vendendo com profundidade. Ela tem um script, ela tem um produto. E ela não consegue nem muito sair do script, eu acho. Exatamente. Enfim, quem nunca se... No Inside Sales é diferente. Tem uma pessoa que entende. Quem tá vendendo, ela entende de marketing digital. E vai saber até onde pode ir com você, até onde tem que recuar. Isso, coisa que até o pessoal onde do vai falar, marketing digital... olha, isso não é ideal para você, porque se você fizer isso, você não vai ter esse resultado. Então ela entende, ela não é simplesmente... Além dela entender de técnicas de venda, ela tem que entender bem do produto que ela tá vendendo. Tá. Agora, André, acho que a gente está chegando lá no ponto final das vendas, mas a gente também falou uma coisa que muito se fala hoje em dia e que serve, acho que, para tudo, quase, é gatilho mental. Eu mesmo, esses dias, assim, quando, por exemplo, eu tô dentro de um site que me diz que são os últimos produtos, isso é um gatilho mental usado, que falta tantos minutos da escassez, tantos minutos para acabar a promoção. Quando você tá numa loja de departamento em que você pega uma fila, não sei se isso é gatilho mental, mas deve ser. Ou não, é uma estratégia, não sei. Quando você tá numa loja física, na fila, tudo que é colocado ali, até você chegar ao caixa, é pensado para que de repente você tenha um consumo impulsivo. Eu não sei se isso é gatilho mental, mas enfim, tudo é pensado. Eu acho que ali o gatilho mental está mais associado à mensagem e à abordagem, não o produto em si, né? Sim. O gatilho mental por exemplo, tem o gatilho mental da prova social.
Então, o que é a prova social na internet hoje? Ah, você olha lá, o cara tem uma página do produto e tem um boxezinho que você puxa do Facebook e aparece o número de seguidores. É um gatilho de prova social. Nossa, tem um monte de gente ali seguindo. Tem um monte de gente seguindo. Pô, eles devem ser bons, né? É aquela história de você passar na frente do restaurante e ter meia dúzia e o do lado ter lotado. Qual que você acha que é melhor? O da escassez é aquele que a gente falou. Você vai comprar lá e apenas 2 produtos. Ou seja, tá acabando. Tem mais 3 unidades. Isso se assemelha um pouco com o da urgência, quando diz assim, coloca assim um reloginho dizendo quanto tempo falta para acabar aquela promoção. É um pouco parecido da escassez com a da urgência, porque você sente que, meu Deus, se eu não fizer aquilo agora, eu vou perder aquilo e eu tô fora. Exatamente. Às vezes você nem tá precisando muito Eles usam daquilo. muito essas estratégias em eventos, que eles criam lotes. O que ele faz? Ele bota um preço com desconto e já bota o preço do lote 2. Fala, últimas unidades do lote 1. E aí você tem que ter muito cuidado para isso também não ser uma mentira e a gente perceber que isso é mentira, né? Eu acho que tudo é bom senso, né? Mas todos esses gatilhos são usados nesse momento de pré-venda e venda? Na venda, normalmente, o que ele faz? Vamos supor que o pré-vendedor tá querendo agendar uma reunião com o lead pro vendedor. Tá. E aí um gatilho, por exemplo, que ele fala da escassez. Ele fala, olha, meu consultor ainda tem agenda essa semana, senão só daqui, sei lá, 10 dias. Então, gatilho da escassez. Puta, é urgente pra você? Eu posso te colocar agora, senão você vai esperar. Isso não quer dizer que se ele falar não posso, eu dou um jeito, né? Arrumei semana que vem. Mas você tenta antecipar. Agora, mesmo você, André, que estuda tudo isso, você cai? Cai. Eu caí um outro dia. Eu sabendo tudo que ele tava fazendo e eu caí. Às vezes compra alguma coisa que você nem tem necessidade de comprar, será? Foi totalmente no impulso que eu fiz. Não me arrependo, mas... Mas não precisava. Não. A gente foi viajar, eu e minha esposa, pra... É Olímpia, né? Que tem os parques aquáticos lá, termas. E eles estão fazendo aqueles resorts que você compra uma participação em quarto de hotel. Bom, no final a mulher falando pra mim, usando gatilho mental, spin selling, ela tá usando não sei o que, usando não sei o que, e não sei o que. No final eu comprei uma cota lá. Mas logo depois vem esse sentimento, né? Puxa, será que eu deveria ter feito isso? Mas... Até mesmo para quem não trabalha com vendas, estudar isso para ter controle é legal também, né? Eu tô falando aqui pelo meu lado. Porque você tem a percepção. Mas lá eu tava num ambiente que era diferente, eu tava num lugar dentro de um parque aquático, aí eles me ofereceram cerveja, eu já tava Já vem tudo, ó. Já vem tudo, assim... Amparado. Eles usaram vários gatilhos, e aí era uma coisa bacana, me interessou, mas depois o sentimento eu deveria ter pensado mais, não que eu não faria, entendeu? Mas veio aquele sentimento, putz, será que eu não pulei alguma etapa? Entendi. Mas com certeza é tudo isso. E bom, a gente já falou bastante de técnicas e tudo mais, aí a gente chegou lá no momento da venda. Você tem alguma coisa para dizer pra gente assim, olha, essa venda pode ser um processo longo, ela já é um processo mais curto, o que o cara tem que tomar cuidado, o que não tem? O que a gente pode, pra gente concluir aqui nosso assunto sobre vendas hoje? Eu acho que assim, o que acontece muito com quem tá começando e a gente vê que sofre o cliente que chega e não tem muita experiência. É que ele não faz um processo mínimo de qualificação. E quando eu digo mínimo, às vezes não é nem ligar para entender. Você já pode, se você é um instrutor pequeno e não tem um pré-vendedor e um vendedor, você já tem que fazer as duas coisas juntas. Mas o que eu digo que é mínimo? Você pesquisar ele no LinkedIn, você dá uma olhada no Facebook para ver se ele tiver com o perfil aberto, como é que é a vida pessoal, qual que é o poder aquisitivo dele. Você consegue ver isso. Se o cara tá toda hora viajando para fora, provavelmente ele tem uma vida melhor, né? Porque já é difícil você manter o seu padrão aqui, ainda viajando para fora, pagando em euro e dólar. Então você consegue ver, você vê se tem filho, não tem, se pratica esporte. Aí, por exemplo, pratica um esporte que você conhece. Tá aí uma maneira de você criar rapport. Então, eu acho que essa investigação ela é super importante. Até para você, às vezes, poder já cortar esse lead de cara e não passar, por exemplo, no meu caso, que é um diagnóstico, eu tenho que fazer um trabalho que leva algumas horas. Se eu acho que não tem potencial nenhum, eu faço um outro tipo de proposta e abordagem. Eu não faço um trabalho consultivo, porque eu sei que o valor vai pegar. Então, acho que esse é um ponto
E o outro é que a gente está muito acostumado com indicação, quem não trabalha com marketing digital, e a pessoa bater na porta ou no telefone, alguma coisa assim. E quando você fala num lead que vem da internet, você precisa tentar falar com ele mais de uma vez. Às vezes a pessoa liga 1, 2 vezes, esse cara, não sei porque ele preencheu esse formulário. Não, é o padrão, não é diferente disso. Entendi. Por isso que tem até 7 tentativas na média para conseguir conversar com ele a primeira vez. Então não desista, você tem que tentar mais vezes. Que é a medida do ser chato. E também é muito difícil isso. Acho que pra tudo, né? Quando a gente quer fazer um contato com alguém, conseguir alguma coisa daquela pessoa, seja vender, é a medida de o quanto eu insisto e o quanto isso já vai ser chato e eu preciso dar um tempo pra esse cara pra insistir a próxima vez de novo. Isso é tão... Isso a gente usa o tempo todo na nossa vida. Sim, você precisa ter... Aí eu acho que é mais questão de bom senso mesmo. Quem tem operação mais avançada usa ferramentas que fazem essa medição. E aí você consegue equalizar. E automatizar, né? Você automatiza uma parte. Mas por exemplo, o e-mail pode ser automatizado. Isso, você já a ligação não tem jeito, né? Você precisa ligar. O WhatsApp você consegue fazer. Mas é também mais pessoal, né? Tem ferramentas que ela faz. Ela deixa a mensagem pronta, você aperta, ela abre o teu WhatsApp e manda, bota lá, copia, você aperta o enviar. Tá. Mas é importante fazer esse processo. Eu acho que o que eu vejo naufragar muito é muito nisso. De, liguei, não respondo. Mandei um e-mail, não respondo. Mas você mandar um e-mail, as pessoas mal veem e-mail. Eu recebo muito e-mail. Tem e-mail que às vezes, você não viu aquele? Não vi. Eu não vi. Por isso que você tem que... Lá na post mesmo eu falo, se é algo, gente, isso interno, né, com a equipe. Se vocês precisam falar comigo, venham falar comigo, porque eu recebo muito e-mail. Então, assim, às vezes eu não vejo. E você precisa, então, que ligue. Ou me manda um WhatsApp, alguma coisa, porque passa despercebido. O e-mail é o menos efetivo que eu acho dessas ferramentas. Tá. Ou seja, o que você está dizendo pra gente aqui que é um trabalho, não é fácil. Não. É um trabalho de pesquisa, é um trabalho de dedicação para você pegar um contato, um lead e transformar ele num comprador do seu serviço ou do seu produto. Exatamente. Né? Porque assim, quantos de fato já estão querendo comprar? Já são poucos. A gente precisa estimular esse cara a entender que a nossa empresa vai resolver o problema dele e que ele vai ficar satisfeito com aquilo. Eu acho que o mercado está muito acostumado a vender por indicação. E quando vem uma indicação, já vem com um aval. Fala lá com o Diego, por exemplo. É diferente de você achar o Diego sozinho. Ele me indicou o Diego pra fazer meu site, minha marca e tal. Eu nem questionei, nem fiz pesquisa. Eu acredito nele, fui lá e negociei. Exatamente. Posso, não posso, como é que fica? Claro. Tive que ter ali uma empatia também, lógico, óbvio. Mas já vem com um aval, né? Já vem com uma carga. Que é diferente de você preencher um formulário e conhecer ele por conta própria. André, acho que falamos bastante sobre vendas. Eu fiquei com algumas dúvidas, mas eu acho que cabe a gente ir para um próximo vídeo, para um próximo podcast, que você me falou sobre marketing digital, né? A gente está falando sobre isso, sobre como vender, mas eu tenho muita dúvida de quando eu for contratar uma empresa de marketing digital, o que de fato o André e a Post Digital vai fazer por mim? O que ele vai me treinar para eu treinar outra pessoa, para mim mesma fazer? Se eu sou uma empresa de uma pessoa ou se eu sou uma empresa grande? Se eu sou uma empresa grande, eu tenho condições de ter uma equipe de pré-venda e de venda? Calma aí, o André vai treinar essas pessoas? A Post Digital vai treinar? Ou a Post Digital vai montar essa equipe? Como é que é isso? Então, eu acho que essa estrutura aí, a gente pode falar para um próximo vídeo. Sim, vamos falar assim. De como resolver isso para o pequeno empreendedor e para o grande empreendedor. Sim. E eu aqui sou uma pequena empreendedora e tenho interesse. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que botar a mão na massa? E se eu não sei, ou não quero, ou não tenho tempo nem saco para fazer isso? Saber quem contrata também, né? Posso contratar uma empresa grande de marketing digital? Não vou ter dinheiro. Eu digo até para você ter o vendedor, que tipo de perfil que eu contrato. Sim, exatamente. Tem bastante coisa interessante pra gente falar nesse ponto. Então é isso. Obrigada pela sua companhia até aqui neste vídeo e neste podcast. Também. A gente volta no próximo, então. Até. Até. Tchau, obrigado, gente.